Cá estamos nós para mais um eixo temático de redação do Enem. E hoje talvez seja o principal eixo. É um eixo que a gente consegue usar em muita coisa também. Eu já falei que o principal era, sei lá qual, falei de um outro dia, não sei se era assistência social, não sei. Mas esse também é muito importante. Para você ter ideia, naquela redação sobre registro civil em 2021, eu usei uma informação desse eixo como repertório e tirei 200 na minha competência 2 na redação. Para você perceber como a nossa identidade acaba afetando toda a nossa situação social que desencadeia, inclusive, na prova do Enem. Assunto de hoje é identidade nacional. Chega na vibe. Muito bem, tá aí para você já a capa e você já vai também fazer a sua atividade do dia, que é, como sempre, você listar um fato histórico que contribua para a nossa identidade nacional, uma obra cultural que você consiga usar para debater a nossa identidade nacional, um aspecto positivo, por que a identidade nacional de um povo, no caso o povo brasileiro, é importante, um aspecto negativo, conflitos que envolvem a nossa identidade nacional e uma forma de resolver o problema que você apontar aí como negativo, o ponto que você apontar como negativo, ok? Você vai pausar o vídeo, fazer essa atividade que mede o seu conhecimento prévio sobre esse assunto e a gente volta já, né, na hora que você botar o play de novo, a gente volta com o nosso eixo de hoje. Vá lá! Enquanto você fazia a sua atividade, eu já coloquei na tela o eixo de hoje, que é a Identidade Nacional, o PDF de hoje. Se você quiser ter acesso a esse e outros PDFs, procura aqui embaixo, seja membro na descrição do vídeo, clica, escolhe o plano que mais se adequa a você, lembrando que nem todos os planos têm acesso a esses PDFs, mas escolha aquele que tem acesso ao PDF, que é mais em conta para você, ou se você puder ajudar com um valor um pouquinho maior, escolha um plano superior, porque você vai estar contribuindo com o meu trabalho para que eu consiga trazer sempre esses conteúdos para você aqui. Então vamos lá, vamos começar o nosso eixo de identidade nacional e eu já adianto para você, nós temos 4 áreas, repertório, argumentação, intervenção e aprofundamento, mas no repertório nós vamos gastar um tempo bom nos fatos históricos, porque obviamente a identidade de um povo é constituída basicamente pela sua história. Então nós temos 22 itens aqui nos fatos históricos, beleza? Vamos começar então, vamos fazer com bastante calma para você não se confundir aí. A gente começa, obviamente, com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, chamado de descobrimento. Vamos fazer 1 milhão de aspas para esse descobrimento. É um marco fundamental na nossa história, porque nosso querido PAC, nosso querido Pedro Álvares Cabral e a sua turminha, sua galerinha do barulho, tipo sessão da tarde, né? Pedro Álvares Cabral e sua galerinha do barulho chegam a uma terra desconhecida. Então eles chegaram à costa brasileira em 1500, iniciando o processo de devastação, ou melhor, de colonização, que duraria séculos e devastaria os povos originários devido a doenças, conflitos e exploração, e que consumiria uma grande parte dos recursos naturais dessa terra em que estamos. Período colonial vem na sequência, né? E a exploração do pau-brasil. No início do período colonial, Portugal explorou o Brasil intensivamente em busca de pau-brasil, uma árvore cuja madeira era valiosa lá na Europa. Na época, indígenas foram explorados para a derrubada das árvores e o pau-brasil, planta que dá nome ao país, hoje é protegida por risco de extinção. É isso aí. A planta que dá nome ao país é protegida por risco de extinção. Ai, ai. Isso diz muito sobre nós, né? A planta que dá nome ao país é protegida. Porque tá quase não tem. Escravidão também constitui. Todos esses processos vão acabar nos constituindo como brasileiros que nós somos hoje. A escravidão é um desses processos. Triste, mas real. À medida que a colonização ia avançando,
a demanda por mão de obra nas plantações de cana-de-açúcar e depois nas minas de ouro e diamantes ficou cada vez mais notável. E para atender a essa necessidade, os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil na década de 1550. Foram transportados pelo tráfico negreiro, que começava nas feitorias estabelecidas pelos portugueses na costa da África, desde o século XV, né? Desde bem antes. Ao longo de 300 anos de existência desse comércio, quase 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Nós tivemos depois o ciclo do ouro em Minas Gerais, né? Teve também o trabalho escravo durante todo o ciclo do ouro, etc. E a formação de cidades históricas que ainda hoje refletem o esbanjar da época. No século XVIII, o ciclo do ouro na região aqui de Minas Gerais levou ao estabelecimento de cidades hoje consideradas históricas. Ouro Preto, a gente tem todas aquelas cidades da Estrada Real, né? Ouro Preto, Mariana, sei lá, Paraty, lá no Rio de Janeiro. Então, todas essas cidades da Estrada Real tiveram muito a ver com esse ciclo do ouro. A riqueza resultante desse período contribuiu para o desenvolvimento cultural e arquitetônico da região. Lá em Ouro Preto e várias outras cidades têm, inclusive, ouro nas paredes, né? Ai, ai. Na verdade, eu falei da Estrada Real. A Estrada Real ela permeia todo esse período aí colonial, aquela coisa toda. Bom, a independência do Brasil em 1822. A independência foi declarada por Dom Pedro I em 1822. É muito engraçado. Rompendo os laços coloniais com o Brasil. Isso marcou o início do Império do Brasil e uma nova fase na identidade nacional. Só que a gente tem, claro, uma controvérsia muito forte com relação a isso, que é a independência ter sido declarada justamente por um membro da família real portuguesa. Do mesmo jeito que a República depois foi proclamada num golpe militar. Ai, Deus, esse país sempre foi uma piada. A independência proclamada por um membro da família real. É lindo. A abolição da escravidão em 1888 e o movimento abolicionista. A Lei Áurea foi assinada em 1888 pela Bebel, excelentíssima, querida, gloriosa princesa Isabel, e encerrou oficialmente a escravidão no Brasil. Isso foi o resultado de décadas de luta por parte de abolicionistas e marcou a libertação de milhares de pessoas escravizadas. Essas pessoas que foram libertadas, a gente viu isso no eixo de minorias sociais. Aliás, aqui na descrição tem a playlist com todos os eixos, viu? Eu vou acabar comentando um ou outro aqui, você pode achar lá na playlist. Essas pessoas que foram libertadas não tiveram nenhum tipo de reparação histórica. Pelo contrário, a propagação do racismo estrutural ainda é presente hoje, mesmo nós estando em um país de maioria negra. Pelo menos, acho que os estudos mais recentes trazem como a maioria de negros e pardos no Brasil, se não me engano. O movimento modernista e a Semana de Arte Moderna também dizem muito sobre a nossa cultura e a nossa identidade. E eu acho que aí a gente tem um marco muito importante. É o ponto principal da nossa identidade nacional, talvez seja o movimento modernista. A Semana de Arte Moderna foi um evento cultural, você já sabe disso, marcou a introdução de ideias modernistas nas artes brasileiras. Isso aí influenciou a literatura, a pintura, a música, o pensamento cultural no geral. Nós tivemos o Manifesto Modernista, que era um documento que defendia a criação de uma arte genuinamente brasileira. Uma arte brasileira que rompesse com a tradição acadêmica e conservadora. Uma arte brasileira que refletisse a nossa realidade, que refletisse a nossa cultura, que expusesse os elementos populares do Brasil, os nossos ritmos, as nossas cores, os nossos temas, ok? Então, o movimento modernista marca muito a nossa identidade nacional nesse sentido, do surgimento de uma arte nossa. A proclamação da República em 1889, por meio de um golpe militar,
instaurou um governo republicano, substituindo o Império. Aqui eu fiz uma jogadinha que nem precisava, né? Eu podia ter colocado 1889 lá atrás, ali logo depois da abolição, mas tudo bem. A proclamação da República em 1889 instaurou um governo republicano que substituiu o Império e trouxe mudanças na organização política do país, que se desenvolveu de forma bastante conflituosa, né? Então a gente está aí com 889, eu tenho 33. Então a gente está com 133 anos da proclamação da República. A conta é porque eu nasci em 1989, né? E a proclamação foi em 15 de novembro, eu nasci em 21 de novembro de 1989. Então eu nasci 100 anos e uma semana depois da proclamação da República. Aí eu faço a conta sempre com a data com a minha idade, né? Eu faço 34 agora esse ano, então dia 15 de novembro de 2023 a gente completa 134 anos da proclamação da República. Se você parar para pensar, é pouco tempo para a gente ter tido 2 ditaduras e 2 impeachments. Pois é, fora os inúmeros problemas políticos que nós temos aí. O item número 9, Getúlio Vargas, Getúlio, glorioso também Getúlio, e o Estado Novo. De 1937 a 1945, Getúlio governou o Brasil durante o Estado Novo, que foi um período autoritário, que foi uma das nossas ditaduras, certo? Isso teve um impacto muito importante nas políticas e nas instituições do país. A Constituição de 1937, que marcou esse governo, né? Os governos têm aí suas constituições, ou determinados períodos têm as suas constituições. A Constituição de 1937 ela foi apelidada de polaca. Eu só lembro da bozena do Toma lá da cá quando fala polaca, porque o personagem lá do Fala Bela chamava ela de polaca. Era ela mesmo que ele chamava de polaca? Acho que era. A Constituição de 1937, apelidada de polaca, por quê? Porque ela tinha inspiração no modelo do regime semifascista polonês. Então, querendo ou não, Getúlio, no Estado Novo, implementou no Brasil um regime semifascista, até porque o que estava na moda naquela época era o fascismo, né? Chegou no Brasil esse regime semifascista com esse autoritarismo, essa extrema centralização de poder e a concessão de poderes praticamente ilimitados ao presidente. O presidente virou tipo um dono do país, né? A ditadura militar foi a segunda, a ditadura militar no Brasil de 1964 a 1985, e depois a redemocratização. Então a ditadura militar começou em 1964, foi um período de repressão intensa, um período de violação dos direitos humanos intenso, e nesse período a cultura foi muito prejudicada, inclusive, obviamente, a nossa identidade nacional. Se prejudica a cultura, prejudica a identidade nacional, em benefício de um suposto patriotismo. Temos que ser patriotas, louvar o Brasil. Só que, na verdade, o Brasil estava subserviente aos interesses estrangeiros, né? Não existia patriotismo nenhum na prática, se a gente parar para pensar. Inclusive, foi um período de imensa desigualdade, um período de bastante descaso com as reservas nacionais brasileiras. É isso aí. Então, patriotismo é que não tinha mesmo, né? Porque o patriotismo subentende um amor pelo Brasil, pelos brasileiros, pelas nossas riquezas, pela nossa natureza, por todas as pessoas que constituem o Brasil como tal. Constituição de 1988 e a democracia no Brasil. A partir aí de 1988, a gente tem uma nova Constituição. Nós tivemos uma Constituinte, uma nova Constituição. Começamos depois com eleições democráticas. A CF 88, que é a nossa Constituição, a nossa lei principal, estabeleceu os princípios democráticos, os direitos e as liberdades individuais e a nossa estrutura de governo, consolidando no Brasil a democracia. No entanto, a democracia tem se mostrado frágil, a gente sabe bem disso. Em 1992, Fernando Collor renunciou antes de sofrer um impeachment. Então a gente tem aí 34 anos de Constituição. E nós tivemos nesses 34 anos 2 impeachments, né? O do Collor, que não chegou a se consolidar porque ele renunciou antes, e em 2016 o impeachment da Dilma Rousseff.
ela sofreu o impeachment, ela foi até o fim no processo, sofreu impedimento no meio de uma forte instabilidade política gerada por todo um conflito entre legislativo, judiciário e mídia. Em 2022, olha a quantidade de fatores, né, que impactam na nossa Constituição e na nossa democracia. Em 2022, movimentos contrários ao resultado das eleições ganharam força no país, ganharam força desde antes das eleições, né, mas depois eles se intensificaram e culminaram num ataque aos prédios dos três poderes em Brasília em janeiro de 2023. Isso mostra, então, a fragilidade da nossa democracia, a fragilidade da nossa república também, a fragilidade das nossas instituições no geral. Agora nós vamos falar de... Eu dividi, né, em fatos históricos desde o descobrimento até 2023. Agora nós vamos falar de povos que foram constituindo também o povo brasileiro, e depois nós vamos falar de monumentos. Eu podia ter dividido isso tudo, mas eu preferi deixar tudo junto. Coisas, festas culturais, isso aí eu não vou tocar nesse assunto porque já está no eixo de cultura, senão vai ficar repetitivo. Você pode procurar aí também nos outros eixos. No de cultura a gente tem meio que um complemento também para a identidade nacional, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Agora vamos falar então das invasões holandesas no Brasil. Durante o período colonial, o Brasil enfrentou invasões dos Países Baixos, que eram uma potência comercial rival de Portugal. A mais significativa foi no Nordeste. Os holandeses estabeleceram o chamado Brasil holandês no século XVII. A região foi ocupada por várias décadas, com destaque para a administração do Maurício de Nassau. Essas invasões holandesas tiveram impactos culturais, obviamente, então a gente tem isso refletido até hoje na cultura e na economia de alguns pontos da região. Isso influenciou, por exemplo, a arquitetura, alguns costumes, etc. Número 13, a imigração de alemães em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A gente tem uma festa, inclusive, eu não lembro em qual estado, se é Santa Catarina, acho que é Santa Catarina, que é a Oktoberfest, que é uma festa alemã, e que tem uma que acontece no Brasil, até por toda essa influência alemã. Ocorreu essa imigração alemã principalmente no século XIX. Muitos alemães buscaram uma vida melhor em razão de problemas políticos e econômicos lá na Europa. E aqui no Brasil eles estabeleceram nesses estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cultura alemã, incluindo culinária, arquitetura e tradições, ainda é preservada nessas áreas, inclusive com a Oktoberfest que eu falei para você. Outro caso é a imigração de italianos em São Paulo. A imigração italiana no Brasil também ocorreu principalmente no século XIX e início do século XX. Bota ketchup na pizza para você ver lá em São Paulo o caos que gera, né? É tipo Itália mesmo. Os italianos vieram em busca de oportunidades econômicas e escapando de dificuldades na Itália na época. Eles se estabeleceram principalmente em São Paulo. São Paulo que era, né, a cidade de mais destaque na época, até porque a gente durante um bom tempo no Brasil teve uma valorização muito, ainda hoje existe essa valorização maior do eixo sul-sudeste, principalmente do sudeste com Rio e São Paulo. O pessoal até brinca que bandas internacionais que vêm no Brasil, mas o Brasil é só Rio e São Paulo, né? Então ainda existe isso hoje, na época ainda era muito mais intenso, porque outras regiões do país estavam até em desenvolvimento ainda. E eles estabeleceram então em São Paulo, e hoje a gente ainda tem a cultura italiana bastante evidente na culinária e em algumas tradições de São Paulo. Outro caso em São Paulo é a imigração de japoneses. Começou no início do século XX, quando os japoneses chegaram em busca de oportunidades de trabalho nas plantações de café. Muitos se estabeleceram na região de São Paulo, onde a sua influência é notável, inclusive tem o bairro da Liberdade, né, um bairro com bastante cultura japonesa. A cultura japonesa também é preservada com a presença de bairros que eu acabei de mencionar e festivais japoneses em São Paulo. Esses dias nas redes sociais até correu um videozinho ele falando que a cultura japonesa ela veio sobrepor uma cultura africana que já existia naquela mesma região da Liberdade. No geral, se a gente parar para pensar, as culturas elas vão se mesclando, se sobrepondo e chega um momento que a gente tem que tentar preservar tudo, né? Todos os elementos culturais em determinada região a gente precisa preservar porque tudo constitui a nossa cultura.
E agora, numa situação mais recente, nós temos uma imigração forte de venezuelanos nos últimos anos. O Brasil tem testemunhado esse aumento da imigração por causa da crise na Venezuela. A maioria dos venezuelanos vem buscando refúgio no Brasil na região que faz fronteira com a Venezuela, principalmente a região de Roraima. Falei sério, gente, pelo amor de Deus. De vez em quando aparece a pessoa de Roraima aqui no vídeo falando assim, professor, não fala Roraima não, o pessoal de Roraima gosta que fala é Roraima, só que eu sempre me confundo se eles gostam que fala é Roraima ou se é Roraima, e aí eu me embanando todo. Mas espero que, se eu tiver falado errado, me perdoa, não é de propósito. Então, em Roraima, faz fronteira com a Venezuela, o Brasil, juntamente com organizações internacionais e locais, tem se esforçado para receber esse pessoal, oferecer assistência humanitária, oferecer assistência médica, oferecer abrigo, assistência social. E é claro que a gente espera que esse movimento no futuro vai influenciar a nossa cultura. Já está começando, vai ampliar a influência à nossa cultura no futuro. Agora vamos falar de alguns movimentos que são a cara do Brasil. Começo com o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que talvez seja o mais famoso, até porque é uma das novas 7 maravilhas do mundo. Ele foi inaugurado em 1931, projetado pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e construído em colaboração com o escultor francês Paul Landowski. A estátua de Jesus Cristo com os braços abertos representa a fé cristã e oferece vistas deslumbrantes do Rio de Janeiro. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Cristo, pretendo ainda. Também no Rio de Janeiro nós temos o Pão de Açúcar, ali na mesma região. É uma montanha icônica. Seu nome se deve à semelhança... eu vou explicar, você não sabia disso, né? Quando no Brasil colonial se fazia açúcar, você pegava um melaço de cana, botava numa cúpula e ficava deixando ele descansar. Cobria de argila, esterco para poder resfriar e ficava deixando descansar. Quando você tirava o produto de dentro da cúpula, ele estava com aquele formato assim, parecendo uma bala de revólver. Aquele formato que é um formato cônico, parecido com o formato do pão de açúcar. É por isso que o pão de açúcar chama pão de açúcar, certo? A semelhança da forma da pedra lá da montanha com o cone tradicional de açúcar produzido no Brasil colonial. Você pode até procurar aí no Google como era o cone de açúcar produzido no Brasil colonial. O teleférico, o bondinho, famoso bondinho, que leva os visitantes ao topo do Pão de Açúcar, foi inaugurado em 1912 e se tornou o primeiro teleférico aéreo do Brasil e um dos primeiros do mundo. Nós temos em Manaus o Teatro Amazonas. Meu sonho conhecer também, porque eu vejo fotos, vídeos, eu acho lindo. É um teatro esplêndido de ópera, localizado em Manaus. Foi inaugurado em 1896 e é conhecido por sua arquitetura de influência renascentista e neoclássica, com uma cúpula em estilo rococó. Durante a Era da Borracha, o teatro era símbolo da riqueza da região. Nós temos a Catedral de Brasília, que foi projetada pelo Oscar Niemeyer, glorioso Oscar também, inaugurada em 1970. É um exemplo icônico da arquitetura modernista, com uma estrutura que parece apontar para o céu e é composta por 16 colunas curvas que se assemelham a mãos unidas em oração, né? Assim. Bonito. Em Salvador nós temos o Pelourinho, tem também o elevador Lacerda em Salvador, mas eu quis focar aqui no Pelourinho, até pelo caráter de ressignificação da palavra, né? Pelourinho é o centro histórico de Salvador, na Bahia. Suas ruas de paralelepípedos e de casarões coloridos remontam ao período colonial no Brasil. O nome Pelourinho está relacionado a um poste no qual os escravos eram castigados. Só que hoje, o local lá, o Pelourinho, no Rio de Janeiro, é porque no lugar tinha vários pelourinhos para castigar os escravos. E hoje o lugar é conhecido pela sua vibrante cultura, música e dança. Então, houve uma ressignificação da palavra e o Pelourinho hoje é um lugar bastante conhecido por toda essa cultura. Nós temos o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. Tem uma coisa que eu queria ter mencionado aqui, eu não lembro se eu mencionei no eixo de cultura, porque eu fui fazendo esses eixos ao longo do ano, né? Que é o Olodum.
que eu acho que também é uma coisa a cara do Brasil. Se eu não tiver mencionado lá, fica aí até para você colocar no seu item 23 aqui, beleza? Aqui. Terminando, o conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, que é maravilhoso, que eu conheço, obviamente, porque, né, tô a 2 horas de Belo Horizonte. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na década de 1940, o conjunto arquitetônico da Pampulha é um grupo de edifícios inovadores que inclui a Igreja de São Francisco, linda, a Casa de Baile, inclusive eu tenho a Igrejinha de São Francisco que eu trouxe de Belo Horizonte. Eu vou ter que pausar o vídeo e pegar para mostrar para você. A Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha. Antigo cassino, era um cassino, né, que depois foi desativado quando eu não lembro quem foi o presidente que proibiu a jogatina no Brasil, e aí o cassino foi desativado e depois virou um museu de arte. Foi um marco na arquitetura modernista e é considerado patrimônio mundial da Unesco. O item 26 é para você colocar aquele fato histórico que por acaso eu não mencionei aqui. Sendo fato histórico ou não, você pode mencionar aí a presença do Olodum, que eu acho bastante significativo também para a nossa identidade nacional. E eu vou pausar minha gravação, né? Vai ter um cortezinho aí que eu vou ali buscar a igrejinha da Pampulha que eu tenho. Voltei, tá aqui, ó. É de cerâmica. Eu comprei numa das visitas que eu fiz em Belo Horizonte. Fica na minha estante. Essa é a igrejinha da Pampulha. Foi feita pela Flávia Rocha em cerâmica. Tem até um contato aqui. Fazendo aí a propaganda. Flávia Rocha, não dá para ver direito aí na câmera, né? Mas o Instagram é Flávia Ferreira Rocha. @Flávia Ferreira Rocha. E aí, caso você queira ver mais. Tipo, fazendo propaganda tipo, gratuita, mas é porque eu achei tão lindo. E na época comprei e fica ali. É isso. Continuando então, né? Continuando então, depois da nossa querida igrejinha da Pampulha. Vamos continuar. Agora nós vamos falar de Constituição Federal. Vamos falar de Constituição Federal. Nós temos 5 artigos que eu separei aqui para você, mas está em 4 tópicos, ok? Vamos começar primeiro com o artigo 3º, que é patriotismo. Olha que interessante. A gente consegue relacionar uma discussão sobre patriotismo com o texto da nossa Constituição Federal. Porque o artigo 3º estabelece como um dos objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta pluralidade e diversidade. Isso é o patriotismo. Ser patriota é defender um país livre, justo, solidário, plural e diverso. Isso é ser patriota, isso é amar o Brasil. Artigo 5º, igualdade e não discriminação. O artigo 5º assegura a igualdade perante a lei, proibindo qualquer forma de discriminação, promovendo direitos iguais a todos os cidadãos, independentemente de sua origem étnica, raça, gênero, religião ou orientação sexual. Então, todas as identidades constituem a nossa identidade nacional. Artigo 231. A proteção dos povos indígenas trata dos direitos dos povos originários, reconhecendo a importância da preservação de suas culturas e terras, né? Com foco, claro, se nós estamos falando de identidade nacional, nas culturas, porque, afinal de contas, o Brasil é originalmente um país indígena. Artigos 215 e 216 tratam da cultura, a gente vai ver cultura mais especificamente no eixo próprio. Esses 2 artigos estabelecem a cultura como um direito fundamental e promove a cultura, é claro que promove o enriquecimento da nossa identidade nacional. Agora nós vamos falar de algumas leis, políticas públicas e ONGs, começando com a Política Nacional de Cultura Viva. Essa política tem como objetivo valorizar a cultura comunitária e a nossa identidade local. Ela apoia projetos e iniciativas culturais em comunidades no país todo, fortalecendo as expressões culturais e a identidade de grupos locais. Isso contribui para uma compreensão mais rica da nossa diversidade cultural. Nós temos no Brasil a educação escolar quilombola. Está reconhecida também, se não me engano, em lei, a educação escolar quilombola.
é voltada para o reconhecimento e valorização das culturas e identidades das comunidades quilombolas. Busca garantir que a educação nas escolas dessas comunidades inclua elementos culturais que respeitem e preservem suas tradições. Bacana. Temos no Brasil também a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que se concentra nas comunidades tradicionais, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos. Inclusive tem muito a ver com o tema do Enem 2022, né, que era valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. E nós temos uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Vê só! Então se concentra nas comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, valorizando suas identidades culturais e promovendo práticas de desenvolvimento sustentável que levem em conta as suas necessidades específicas. Nós temos também educação em história e cultura afro-brasileira, de acordo com a Lei 10.639 de 2003. Essa lei estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas do país. Isso tem o propósito de reconhecer e valorizar a contribuição dos afro-brasileiros para a formação da identidade nacional e eu nem diria num segundo plano não, né? Junto combater o racismo, que é muito importante. A educação em história e cultura dos povos indígenas. Nós temos também, do mesmo jeito que a cultura afro, nós temos a cultura indígena. Pela Lei 11.645 de 2008, essa lei amplia a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos povos indígenas nas escolas, para promover o respeito, valorização das culturas indígenas e contribuir para uma compreensão mais completa da nossa diversidade étnica. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que eu já mencionei no eixo de minorias sociais, que é a Lei 12.288. Chega um ponto que os eixos eles vão se misturando, não tem nem como. Hoje nós estamos falando de identidade nacional, nós já falamos de cultura, o próximo eixo vai ser saúde mental, depois a gente vai falar de segurança pública, que tem a ver com saúde mental, e depois nós vamos falar de mobilidade urbana, que tem a ver com segurança pública. Então as coisas elas vão se mesclando, não tem jeito. É por isso que é muito comum os temas de redação pegarem 2, 3 eixos ao mesmo tempo, porque tudo se mistura, né? Nós estamos falando de sociedade, sociedade é uma coisa viva. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288 de 2010, é fundamental na promoção da igualdade racial no Brasil, reconhecendo e protegendo as identidades de grupos étnicos e raciais e também combatendo a discriminação. Nós temos também no Brasil a Fundação Palmares, que até um tempo atrás esteve em foco de muita polêmica. É uma fundação que tem como missão promover a cultura afro-brasileira e reconhecer as comunidades quilombolas. Ela realiza ações para preservar a herança cultural afro-brasileira e apoiar o reconhecimento das terras quilombolas. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tem a responsabilidade de preservar o nosso patrimônio, incluindo bens materiais e imateriais, que representam a nossa identidade nacional, como edifícios históricos, manifestações culturais e tradições, até mesmo receitas, são patrimônio. Você vai ter tema para você pesquisar sobre isso lá mais na frente. Nós temos agora falando de obras culturais, é o nosso último item aqui, nós vamos começar com a música Aquarela do Brasil. É uma das canções mais conhecidas do Brasil e celebra a diversidade cultural do país. E dá para você usar em vários e vários temas. Então, na véspera da prova, não faz isso no dia não, na véspera ou na antevéspera da prova, coloca lá na sua playlist, escuta a letra de Aquarela do Brasil. Às vezes dá até para você usar um trechinho na sua redação. Beleza? A música Aquarela do Brasil é uma das canções mais conhecidas do país e celebra a diversidade cultural da nossa terra. Ela destaca a identidade nacional brasileira, homenageia. Olha o que ela homenageia: a natureza, as raças e a música, elementos fundamentais na construção da identidade do país. A canção é um símbolo, um hino não oficial do Brasil e traz um sentimento de patriotismo e orgulho nacional.
Nós temos um outro que eu até poderia ter colocado no eixo de minorias sociais, mas eu achei que cabia melhor aqui, que é o Canto das Três Raças, uma música cantada pela Clara Nunes, não foi composta por ela, mas é cantada por ela, a mais conhecida, que enfatiza a diversidade étnica e cultural no nosso país, destacando a importância da miscigenação e da existência conjunta de diferentes origens na nossa identidade nacional. Que lindo, né? Temos também um filme conhecidíssimo, O Alto da Compadecida, é livro e é filme também. É uma comédia baseada na obra do Ariano Suassuna, retrata a vida no Nordeste do Brasil. Ele aborda a religiosidade, a cultura popular e o senso de comunidade, elementos importantes na construção da identidade brasileira. A história também, a história do livro do filme também critica aspectos da burocracia e da justiça, refletindo algumas questões sociais do país. Se a gente parar para pensar, a burocracia virou uma coisa que faz parte da nossa identidade nacional. Algumas situações viram parte da identidade nacional de um povo também. Ok? Cidade de Deus, também eu já mencionei em alguns eixos. Esses próximos aí, eu acho que eu já mencionei em 2 ou 3. Cidade de Deus, que é uma favela do Rio de Janeiro, então a favela ela também é parte da nossa identidade nacional. Inclusive a artista que a gente tem hoje aí de maior projeção internacional veio da favela, que é a Anitta. Então a favela ela tem um peso grande na nossa identidade nacional, o próprio funk, o rap, etc. Revelando as complexidades das comunidades urbanas do Brasil, esse filme traz aí luz sobre a desigualdade social, a violência, a sobrevivência, a resiliência do brasileiro, são aspectos importantes da nossa identidade. Temos aí o filme Central do Brasil, que segue a jornada de uma professora aposentada e um jovem órfão pelo país. Esse filme explora temas de identidade e pertencimento, bem como as diferentes faces do país, desde as zonas urbanas até as áreas rurais, destacando a diversidade regional. Nós temos também o filme Bacurau, que eu adoro. É uma distopia bem brasileira e aborda a resistência de uma comunidade rural no sertão nordestino. Questiona questões ficou péssimo, né? Vou anotar aqui para eu consertar isso aí, porque ficou ruim demais. Então ele levanta questões sobre poder, cultura e identidade numa narrativa que envolve elementos regionais e a luta pela sobrevivência. O livro Vidas Secas, do grande Graciliano Ramos, retrata a vida árida e desafiadora no sertão nordestino e aborda a dureza da vida, a luta pela sobrevivência e a resiliência. Assuntos que são muito brasileiros, né? O Brasil é um país de sobrevivência, de resiliência e de vida dura, se a gente parar para pensar. Então esses temas são muito característicos do nosso país. E nós temos, por fim, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Maravilhoso Triste Fim de Policarpo Quaresma, do nosso querido, glorioso também, Lima Barreto. Ele narra a história de um nacionalista idealista que sonha em resgatar as tradições brasileiras. Esse livro já foi tema de várias questões na prova de linguagens, até pela relevância do assunto. Aborda o patriotismo e a busca por uma identidade nacional única, enquanto critica a alienação e a burocracia. Se a gente tem uma identidade nacional única, são duas coisas que não conseguem coexistir, né? Identidade nacional única e patriotismo. São duas coisas que não se chocam. E o Triste Fim de Policarpo Quaresma vai muito bem nisso, é muito bom. O último item é para você colocar aquela obra cultural que por acaso você mencionou lá no começo e que eu não coloquei aqui. Vamos passar então para a argumentação, tratando dos aspectos positivos da diversidade cultural. Por que a diversidade cultural é importante? A identidade, ou melhor, a identidade nacional, né? Por que a identidade nacional é importante? E aí o nosso primeiro item é a diversidade cultural. A identidade nacional brasileira é marcada pela diversidade cultural. É claro isso, a gente sempre debate isso. É um argumento que chega a ser até óbvio, mas que se você conseguir trabalhar bem, sai como um argumento muito bom.
Nós temos no Brasil influência indígena, africana, europeia, outras origens. Nós temos origens árabes que têm influência no Brasil, os japoneses em São Paulo. Então, a cultura brasileira é uma mistura. É tipo os Estados Unidos, né? Que tem uma cultura hispânica intensa, uma cultura latina intensa. Você tem outros povos, árabes, etc. Como o país é muito grande e o Brasil também segue o mesmo modelo, ele tem também esse perfil de ser um aglutinado de culturas diferentes. A nossa cultura no Brasil inclui uma variedade imensa de músicas, vai da bossa nova ao funk, vai do samba ao axé, vai do forró ao sertanejo universitário. Que coisa incrível, né? Danças, culinária. Nossa, culinária de Minas, culinária do Nordeste, do Norte. Ah, não, é fantástico. Literatura, com grandes autores no Brasil, festivais, o carnaval, os festivais no Norte, no Nordeste. Inclusive as formas diferentes de carnaval pelo Brasil, que o carnaval varia muito. Então, assim, em Minas Gerais a gente tem muito forte a folia de reis, por exemplo, que é uma coisa que não tem tão forte assim em outros estados. Em Minas Gerais a gente tem isso muito forte. A gente tem Parintins, que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, muita coisa. E essa diversidade cultural atrai turistas e promove a nossa economia. Tem muita gente que vem no Brasil para conhecer as praias, não sei o que tem, mas tem muita gente que vem conhecer a cultura, principalmente o carnaval e a gastronomia. Patriotismo e orgulho nacional. O Brasil ele tem um senso forte de amor à pátria e de orgulho nacional. A gente perde às vezes um pouco disso, depois volta, mas alguns eventos marcam isso. A Copa do Mundo, por exemplo. Eu tô aqui de Brasil, né? Eu gravei essa playlist toda de Brasil, que foi a camisa que eu comprei. Ó, eu já contei essa história, não sei onde, mas vou contar de novo. Comprei na Shopee esta belíssima camisa. Nossa, fiz propaganda da Shopee. Comprei essa belíssima camisa para acompanhar os jogos da Copa em 2022, certo? O Brasil perdeu num dia, a minha camisa chegou no outro. Então eu não tive a oportunidade de usar na Copa. Estou usando agora para gravar esta playlist, porque é uma playlist muito sobre Brasil. Nós estamos falando de 24 eixos temáticos que tem tudo a ver com o Brasil, tudo sobre Brasil. E vou guardar ela para a próxima Copa. Bonitinha. Linda, maravilhosa. E também algumas datas como a independência. É muito comum desfiles na independência, etc. E isso aí diz muito sobre o nosso patriotismo. Também a hospitalidade brasileira é uma característica conhecida no mundo todo, que o brasileiro recebe bem visitante. E também a cultura de festivais. O Brasil é famoso pelos festivais como o Carnaval, que celebram a diversidade cultural e a alegria. Esses eventos promovem um espírito de comunidade e de unidade. O item número 5 é para você colocar aquele aspecto positivo que eu por acaso não mencionei aqui e que você pensou lá no começo. Acho que o mais chamativo aspecto positivo na identidade nacional é justamente o mais óbvio, que é a diversidade cultural. Vai ter tudo a ver com a nossa identidade nacional. Por isso que eu até me confundi, né, antes aí. Agora os aspectos negativos, que são muitos. Primeiro, o racismo e as diferentes formas de discriminação. O nosso país ainda enfrenta, é também óbvio eu falar porque tá na cara, racismo e discriminação que afetam a igualdade de oportunidades. Desses grupos todos que constituem a nossa identidade, alguns ainda são segregados. Então ainda existe racismo, ainda existe preconceito contra, inclusive muita violência contra os povos originários. Isso é triste. E isso abala a construção de uma identidade nacional inclusiva. Fora isso, existem outras questões envolvendo terras indígenas, demarcação de territórios, direitos dos povos originários. Isso tudo traz tensões e a gente percebe que existe um conflito
da nossa própria identidade nacional. A nossa identidade nacional é meio bipolar, se a gente parar para pensar assim, né? Porque ao mesmo tempo que nós somos constituídos por todos esses povos, as pessoas, muita gente não aceita essa constituição de Brasil e cria o E aí. Só que o Brasil, sem isso tudo, ele não é mais Brasil. Desafios culturais. A diversidade cultural do Brasil pode ser desafiadora porque a gente tem muitos grupos culturais que enfrentam dificuldade na preservação de suas tradições e na coexistência pacífica. Isso fala muito da intolerância religiosa, por exemplo. Além disso, há pouco respeito à cultura no geral e a desvalorização do patrimônio histórico, seja material ou imaterial. Isso se reflete na atualidade. É muito comum a gente ver os brasileiros menosprezando a música brasileira, a literatura brasileira, o cinema brasileiro principalmente e outras artes nacionais, que o brasileiro julga ser de qualidade inferior. E muitas vezes isso ocorre pela falta de reconhecimento cultural, que é o nosso item número 3 aí. A influência predominantemente portuguesa na formação da cultura brasileira pode levar as pessoas a não se identificarem com a cultura nacional. E isso resulta numa valorização maior de culturas estrangeiras, principalmente a cultura dos Estados Unidos, em detrimento da identidade nacional. Então, o que acontece? A gente tem grupos com cultura desvalorizada, a gente tem intolerância religiosa no meio disso, e isso tudo acontece. A gente tem um descrédito da nossa própria cultura, a gente não se identifica com a nossa própria cultura por causa dessa influência portuguesa e a gente acaba valorizando muito mais as culturas externas dos Estados Unidos, da Europa, etc. Na minha cidade tem alguns prédios históricos. A minha cidade valoriza muito pouco a história e a memória. Na minha cidade tem um prédio histórico que funcionou uma escola, um convento, e parte desse prédio já foi derrubado. Hoje tem só uma parte dele, que é um casarão histórico, mas que está caindo. Sério, está desmoronando. Está escorado, está com escoras para não desmoronar. É assim que a minha cidade valoriza o patrimônio histórico, deixando ir embora. E incêndio em museu, né? Brasil, incêndio em museu. É isso. Porque a gente não dá valor a isso. A gente não dá valor a quem nós somos. Isso é o que nós somos e nós não damos valor. Desafios políticos e de governança. A corrupção e a instabilidade política são obstáculos para a gente construir uma identidade nacional sólida e confiável. O povo enxerga os políticos com maus olhos e isso gera na gente uma sensação de insegurança e um sentimento de incapacidade. Quantas vezes as pessoas falam assim, meu sonho é ir embora do Brasil, ir embora para outro país? Muito disso é por causa desses problemas políticos que o Brasil enfrenta historicamente. Corrupção, tudo mais. Nós temos também desafios de comunicação na integração nacional. A falta de uma comunicação eficaz entre as diferentes regiões, entre os diferentes grupos culturais, pode criar barreiras na construção de uma identidade nacional unificada ou sólida, o que ocasiona xenofobia entre pessoas dentro do mesmo país. Xenofobia de gente que mora na região A contra gente que mora na região B, de gente que mora na região C contra gente que mora na região D. Porque a gente não tem uma comunicação eficiente dentro do país. A gente não tem uma representação do Brasil todo na mídia. Você liga a televisão e a cultura da televisão ela é a cultura do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, Rio-São Paulo. Até eu que sou de Minas, apesar de a gente estar no Sudeste, até a gente sente um pouco disso, né? O mineiro não se vê representado na televisão. E quando se vê representado, é com aquele... A representação do mineiro na mídia é assim, nós vamos comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, só. É um sotaque bem estereotipado que se faz do mineiro também. E assim, e aí eu consigo me colocar no lugar de pessoas, né, que meu público aqui no canal nordestino é muito grande, eu consigo me colocar no lugar de pessoas de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, Alagoas, dos estados do norte, Amazonas, Amapá, Roraima, espero que eu tenha acertado de novo, Acre, inclusive do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, regiões que ficam meio que fora. Mas eu acho que as regiões que ficam mais fora ainda são
o norte e o nordeste desse eixo midiático que o Brasil tem. Então a gente precisaria de reflexos melhores disso na mídia, sabe? A gente precisaria de uma comunicação que englobasse tudo isso, para todo mundo se sentir representado, para valorizar as identidades nacionais. Ai, ai. Perda de sensação de pertencimento. As várias crises, incluindo crises econômicas e políticas, acabam afetando a nossa sensação de pertencimento ao coletivo nacional. E isso faz fragmentação e diminuição do orgulho cívico. A gente fica com menos orgulho de ser brasileiro. E por fim, a aproximação com o fascismo. Tem movimentos nacionalistas extremistas no Brasil, em busca de uma identidade nacional exclusivista. A gente só valoriza o brasileiro que é assim, assim, assim. Essas identidades, ou essa busca por essa identidade nacional exclusivista, esses movimentos extremistas dialogam com o fascismo, porque isso é uma forma de fascismo, e se fecham para a diversidade. Então, a gente pode ter, por causa disso, conflitos e divisões na sociedade, minando a coesão e a inclusão social. Isso a gente vê muito, muito claro em outros países, né? Como que esses grupos começam a contaminar a sociedade e criar conflitos internos que muitas vezes acabam até em guerra. O item número 8 aí é para você colocar aquele aspecto negativo que você pensou e que talvez eu não tenha acrescentado no meu material. E se você pensou, coloca nos comentários também tudo aquilo que você pensou, beleza? Agora, ações de intervenção. Vamos começar com a educação inclusiva e a valorização da cultura local. Eu caminho muito para o lado da educação porque é a minha área, né? Então, é interessante a gente promover a inclusão de conteúdos sobre diversidade cultural e étnica do Brasil no currículo escolar. Valorizar a cultura local e incentivar a pesquisa e preservação das tradições regionais e incentivar a leitura de obras literárias e o acesso a filmes, músicas e arte que reflitam a diversidade cultural brasileira. Tem tanto escritor bom, tanto filme bom, tanta série boa, novela que é uma coisa que o brasileiro adora e que é a cara do Brasil, tanta música boa no Brasil e a gente às vezes valoriza, lê, ouve e tal, o que vem de fora. Promoção do diálogo e da tolerância. E eu me incluo na crítica, porque eu gosto muito mais de música internacional do que de música brasileira. Então eu me incluo na crítica, beleza? Promoção do diálogo e da tolerância. Fomentar o diálogo entre diferentes grupos étnicos e culturais para promover a compreensão mútua é uma ação. Outra é realizar campanhas de conscientização sobre a importância da tolerância, do respeito e da não discriminação. Isso aí já é muito feito no Brasil, mas pode ser intensificado. E outra é apoiar projetos de intercâmbio cultural. Olha que ideia legal, que seria realizar intercâmbios dentro do Brasil. Sabe esses intercâmbios escolares, não sei o que tem? Eu vou para os Estados Unidos fazer não sei o que, sanduíche. Não é sanduíche na lanchonete, não. É uma graduação, um mestrado sanduíche, não sei o que. Que é aquele pedacinho só que você faz fora do país. Então, não seria interessante se a gente tivesse esse tipo de coisa dentro do próprio Brasil, intercâmbio dentro do Brasil? Eu sou de Minas, aí a minha faculdade me troca, ou a minha escola me troca com alguém lá do Amapá. Aí eu vou estudar no Amapá 2 meses e vem alguém no Amapá estudar aqui. Aí, tipo, até troca as famílias, né? A pessoa que veio de lá fica na minha casa e eu fico na casa da pessoa de lá. Não seria uma proposta muito interessante para valorizar a nossa identidade nacional? Legal. Eu acho que o próprio SISU, essas políticas universitárias em que muita gente de fora vem para as faculdades, aqui na minha cidade tem 2 faculdades públicas que recebem muitas pessoas de fora, isso acaba fazendo um movimento cultural legal já, mas a gente pode aprimorar esse tipo de coisa. Políticas de inclusão social. Implementar políticas públicas que abordem a desigualdade social para garantir a proteção dos direitos das comunidades indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais, incluindo acesso à terra e preservação de tradições. E, por fim, o combate a movimentos extremistas e radicais.
Era uma coisa que a gente não via no Brasil e agora a gente vê. Então é importante monitorar e enfrentar movimentos nacionalistas extremistas que possam ameaçar a coesão social. Investir em programas de prevenção ao extremismo, promovendo a conscientização e o diálogo, e reforçar a educação cívica. Educação cívica não é aquele negócio de ficar parado cantando hino nacional. Primeiro que nem é com essa mão, é com essa. Cantando hino, primeiro que não é nem com nenhuma das mãos, né? Porque hoje em dia não é assim mais, hoje em dia é com o bracinho para baixo. Ficar lá na filinha na escola cantando hino nacional em posição assim, não. Cívico é conhecer a história do Brasil, conhecer os nossos símbolos, a nossa identidade nacional. Isso é educação cívica. Uma educação cívica que destaque a importância dos valores democráticos e dos direitos humanos. Vamos passar adiante agora. Aqui tem o último item que é para você colocar aquela ação que por acaso eu não mencionei aí, você colocou no seu material. E agora nós vamos para os agentes em geral. Eu listei só 3, que são a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que deve proteger os territórios e preservar as culturas indígenas, e fazer também o diálogo entre os povos originários e o governo, para a gente contribuir para uma identidade nacional que respeite a diversidade étnica. A Fundação Cultural Palmares, que é a mesma coisa, mas para as tradições afro-brasileiras. Reconhecer território quilombola, preservar a tradição afro-brasileira, combater racismo, promover a igualdade racial. E, por fim, o IFAM, que deve proteger as manifestações culturais, as tradições, incentivar o turismo cultural, promover a educação patrimonial para enriquecer nossa identidade e ainda promover também o cuidado com o nosso patrimônio histórico. Agora, vamos falar de agentes governamentais e eu listei logo 3 para você aqui, tá bom? Mas eu coloquei poucas ações em cada um para ficar fácil de compreender. O Ministério da Cultura primeiro. Fazer programas educacionais de diversidade cultural nas escolas, respeitando, né, incentivando o respeito às diferentes identidades. Fomentar a realização de festivais. Vamos expor cultura, vamos fazer festivais, eventos culturais no Brasil todo, valorizando as manifestações regionais e promovendo a diversidade. E continuar a preservar locais e práticas culturais considerados patrimônio cultural do Brasil. Sítios arqueológicos, festas populares, manifestações artísticas e tudo mais que a imaginação mandar. O Ministério das Comunicações eu acho que é muito importante nesse aspecto. Porque o Ministério das Comunicações pode incentivar a diversificação de conteúdo na mídia, que é o ponto que a gente falou que é muito importante para a coesão dessa identidade nacional, destacando as diferentes culturas e grupos étnicos do Brasil e promovendo a pluralidade de vozes e identidades. Também o Ministério das Comunicações pode apoiar iniciativas de comunicação comunitária e regional, que deem voz a grupos minoritários e ajudem a promover suas culturas e identidades. E também implementar regulamentações para prevenir o discurso de ódio, discriminação e estereótipos nos meios de comunicação, que ainda está cheio, infelizmente. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional pode implementar políticas que visam reduzir as disparidades econômicas e sociais entre as diferentes regiões do país, para a gente ter também coesão. Criar espaços de diálogo e de colaboração entre comunidades de diferentes regiões, para a gente promover a compreensão mútua e o respeito pela diversidade cultural, e apoiar projetos que promovam o desenvolvimento sustentável e a preservação da identidade cultural de comunidades em áreas de integração e desenvolvimento regional. E por fim, para você se aprofundar, nós temos alguns assuntos muito importantes para você se aprofundar. O primeiro deles é o complexo de vira-latas. É um conceito criado pelo dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues e definido como: complexo de vira-latas é a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. A gente se olha como muito inferior ao resto do mundo. Para o Nelson Rodrigues, o brasileiro tem uma crença inconsciente de que nós somos uma etnia inferior às outras, especialmente em face dos europeus, hoje em dia dos estadunidenses. E você então vai pesquisar como esse conceito surgiu e como ele pode ser visto na atualidade. Exemplos da atualidade, ok? A chegada de Dom João VI no Brasil.
Ai, meu Deus. Explore o impacto da chegada de Dom João VI e da corte portuguesa em 1808. O impacto que isso teve na cultura e na identidade do país, incluindo a chamada limpeza social que existiu e mudanças na sociedade. Você vai tentar perceber como essa limpeza social que existiu na época se reflete nos dias de hoje. Na quarta-feira, você vai estudar sobre televisão e variações linguísticas, tudo a ver com o nosso eixo de língua, linguagem e comunicação. Você vai analisar a tendência da televisão brasileira de eliminar sotaques dos apresentadores e dos jornalistas. Compreendendo como isso afeta a construção da identidade nacional e as questões de diversidade cultural. É muito comum que as televisões peguem um repórter e vá mandando esse repórter para vários lugares do país. Por exemplo, o repórter é de Minas. Manda lá pro Acre. Depois ele vai para uma filial da emissora lá na Bahia. Depois ele vai para uma lá no Rio Grande do Sul. Nessa troca, ele vai perdendo o sotaque dele de Minas. Ou senão eles orientam até a fazer tratamento com fono para poder perder sotaque. Se for no caso de ator e atriz, que a pessoa tem que interpretar, por exemplo, uma atriz gaúcha, que tem que interpretar, às vezes, um personagem do Goiás. Óbvio que ela vai ter que fazer um trabalho para poder diminuir ou eliminar o sotaque gaúcho e pegar, entender, compreender o sotaque de Goiás, né? Mas seria muito melhor se a gente tivesse, né, determinados papéis, já com pessoas com aquele próprio sotaque, talvez ficaria até mais, sei lá, mais factível, certo? E na quinta-feira é um ótimo, que é o malinchismo. É um termo que se origina da Malinche, uma escrava mexicana que teve um papel muito importante na conquista espanhola do México. Ela foi intérprete. Ela era escrava, era mexicana, e ela atuou como intérprete e ajudou a Espanha a conquistar o México. Essa palavra é usada hoje em dia para descrever a atração que as pessoas têm pelo estrangeiro, levando a pessoa a abandonar a sua identidade nacional em favor da cultura e dos valores de outro país. Então você vai estudar como o malinchismo pode ser visto em questões atuais e como ele se relaciona ao complexo de vira-latas, porque tem tudo a ver. E na sexta-feira você vai fazer um estudo. Eu sempre peço para você tirar 10 a 15 minutinhos, mas nessa sexta-feira você vai tirar meia hora. Você vai estudar os símbolos nacionais, a bandeira, a história da bandeira, o que é cada estrela, o que é cada cor. Porque você acha que a cor é o verde são as matas, o amarelo é o ouro, o azul... Não. O verde tem a ver com as casas portuguesas, não sei o que, já estava na bandeira de Portugal desde sempre, inclusive a bandeira de Portugal ainda tem verde até hoje. O amarelo tem aquele losango, que está desde a bandeira do Império. Você vai estudar esse histórico verdadeiro, sem fake news, sem coisa. E, então, a bandeira, o hino nacional e o brasão da República Federativa do Brasil, certo? E como eles contribuem para a identidade nacional e o sentimento de pertencimento, identificando ali o significado de cada um dos elementos desses símbolos nacionais. É isso. Fechamos aqui então o nosso eixo de identidade nacional. Bora fechar o vídeo. Lembrando que agora você pode contribuir com o canal, as opções estão aqui, tem Pix pelo QR Code, pelo e-mail que está aqui e também está na descrição do vídeo o e-mail, se você quiser contribuir por Pix. Tem também o recurso Valeu Demais, que está aqui embaixo nos ícones, aqui logo abaixo do vídeo, e você pode também curtir, comentar e compartilhar para me ajudar, beleza? Curtindo, comentando e compartilhando, você já me ajuda bastante. Certo? Se você quiser contribuir assim, você pode também se tornar membro. Procura aí, bonitinho, um dos primeiros links aí embaixo na descrição, que é Seja Membro e escolha o plano que mais se adequa ao seu orçamento. Aproveita, se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo para você. E aqui em cima vai ficar um card com todos os nossos eixos temáticos de redação do Enem, que é para você ir fazer a sua prova com vários assuntos, ó, na ponta da língua, ok? Por hoje é isso. Até a próxima. Fui. Tchau.